Agora nós vamos marcar a toxina botulínica na nossa paciente. Primeira medida que nós achamos para fazer botox na paciente é achar a linha da pupila. Olha aqui para mim. Paciente sempre olhando diretamente para você, dentro dos seus olhos, para que fique bem retinho a linha da pupila. Se essa linha não ficar bem retinha com a pupila, é o primeiro risco que a gente tem de uma assimetria de sobrancelha. O motivo pelo qual nós encontramos essa marcação é para que a gente deixe uma distância de 1,5 cm da sobrancelha para não aplicar a toxina. Essa linha que nós não aplicamos toxina, ela tem a função de proteger o músculo de Miller, que é o músculo que fica bem nessa região da pupila, que tem a função de mandar mensagem para esse músculo levantador da pálpebra superior. Então, toxina nessa região aqui, dessa marcação da pupila, ela vai causar uma ptose de pálpebra superior. Outro motivo pelo qual nós precisamos isolar esse ponto de risco que eu marquei para vocês é para respeitar o forame supraorbital. Toxina que irradia no forame, tanto supra quanto infraorbital, leva a diplopia, que é visão dupla, visão borrada, perda da acuidade visual, logoftalmo, o globo ocular everte. Então, diversas intercorrências relacionadas à visão. Outro ponto de risco é justamente na região do forame infraorbitário. O forame infraorbitário, ele também tem a marcação da linha pupilar, porém, cantinho aqui do nariz. Então, mais ou menos nessa região, a gente também precisa evitar a toxina botulínica. Então, essa é uma região de risco para quem, às vezes, aplica toxina em pálpebra inferior, ou às vezes precisa trabalhar levantador do lábio superior para sorrir gengival. Então também é uma região que nós precisamos respeitar aqui para ponto de risco. Ainda pensando em ponto de risco, nós temos aqui a região do forame mentoniano. O forame mentoniano fica na mesma linha do abaixador do lábio. Então toxina em forame ou abaixador do lábio vai causar aquela simetria de sorriso. Então, a gente começa a toxina preocupando com os pontos de risco. Agora, a gente vai pedir para a nossa paciente fazer as expressões, porque nós trabalhamos com toxina personalizada. Então, a gente vai marcando os pontos de acordo com a expressão da nossa paciente. Nós também queremos arquear um pouquinho a sobrancelha. Nós podemos arquear a sobrancelha aqui no meiozinho, deixando a sobrancelha mais arredondada, ou arquear mais lateral, dando aquele efeito visual que nós chamamos de fox eye, que é o olhar de raposa. Quando nós queremos arquear redondinho, aqui mais no meio, da linha da pupila para fora, nós evitamos toxina. Quando nós queremos arquear mais lateralizado, nós evitamos toxina a partir do ponto alto. O ponto alto da sobrancelha é aquele pontinho que também vai de encontro com cantinho do nariz, comissura nasal, íris. Então, pupila, íris. Visualmente, a nossa paciente ela fica com um olhar mais elegante se nós deixarmos livre o canto da sobrancelha e não o meio. Então, a cauda é que a gente vai deixar livre, por isso que nós estamos marcando ponto alto. Do outro lado, a mesma coisa, olha para mim. Comissura nasal, linha da íris, dá bem aqui no ponto alto. Então, esse ponto aqui nós deixamos livre. Nós precisamos evitar toxina a partir dessa linha que nós marcamos. Se a paciente tiver ruguinha fora dessa linha de segurança, nós trabalhamos mais em pápula. Nós controlamos se nós vamos trabalhar músculos mais profundos ou músculos mais superficiais, como eu acabei de comentar aqui, através da angulação. A angulação é muito importante porque quando eu angulo a minha agulha, eu permito com que a toxina seja colocada direto no ponto motor, dentro daquela área do músculo que tem mais movimento. Eu evito grandes quantidades de toxina e intercorrências por pegar músculos adjacentes. Então, sempre colocar a agulha em direção ao ponto motor, angulada, de forma que a gente evite esses pontos de risco. Agora, vamos pedir para a nossa paciente fazer as expressões e vamos marcar a toxina de maneira personalizada. Brava, faz cara de bravo. Corrugador. Prócero, corrugador.
Não é uma paciente hipertônica, ela é uma paciente normotônica. Então, nós podemos trabalhar de maneira satisfatória com esses 3 pontinhos. Se fosse uma paciente hipertônica, nós poderíamos acrescentar pontos tanto no corrugador quanto na região de prócero. Susto. Marcamos o frontal da nossa paciente, evitando essa região aqui, onde nós temos a gália aponeurótica. A gália é uma região onde o músculo frontal tem a sua inserção no osso do crânio. Então, não é uma região onde a toxina vai ter um efeito tão esperado. O ideal é que nós concentremos, então, toxina nas laterais, onde a gente tem o ponto motor do músculo frontal. Agora vamos marcar o orbicular. Pode virar um pouquinho para lá. O orbicular é um músculo que ele faz esse movimento. Ele é um músculo em formato de esfíncter, ele abre e fecha os olhos. Sempre trabalhar o orbicular dentro desse 1 centímetro aqui, do rebordo ósseo. Dentro do rebordo ósseo. Porque pontos muito baixos do orbicular, eles vão irradiar nessa região de zigomático menor, que levanta a comissura. Então, se eu deixar a toxina descer muito e ela incidir sobre o zigomático, eu vou ter pitose da comissura. Sorrisão, sorri forte. Então, eu vou sempre colocando na região onde os músculos se unem, que é o que nós chamamos de gordinho. A gente trabalha em cima do gordinho porque nós pegamos os feixes de fibra muscular, que nós chamamos de ponto motor. Vira para mim, sorri de novo. De novo aqui, sempre no gordinho. Pronto. Uma região muito importante para a gente melhorar a durabilidade da toxina na glabela é trabalhando o músculo nasal. Os músculos, eles sempre têm ações antagônicas. Por exemplo, susto, o frontal é um elevador, bravo, a glabela é uma depressora. Então, eles são antagonistas. Eu melhoro o resultado quando eu trabalho os antagonistas. Um antagonista da glabela é o músculo nasal transverso, o músculo do bichinho. Muita gente reclama que às vezes não consegue um resultado muito bom em região de glabela porque não trabalha o nasal. Então, relaxa a glabela, ela sobe, relaxa o nasal, o nariz desce. Então, eu consigo abrir os músculos. Um resultado muito legal que nós vamos ter nessa paciente é trabalhando platisma. O platisma, ele é um depressor da face. Contrai. Quando a paciente contrai, a gente observa que todo o terço inferior dela é repuxado. Então, se a gente não relaxar a região de platisma, eu não consigo melhorar essa linhazinha de marionete. Então, vamos marcar o platisma da nossa paciente. A cada 1 centímetro, 2 unidades em pápula. De novo. Trabalhar o platismo em pápula evita alterações de deglutição, toda essa parte desse músculo aqui, que ajuda na parte tanto respiratória quanto mastigatória. De novo. Aqui. E para terminar, contrai de novo. Aqui. Vamos ver se a nossa paciente também precisa dessa região. Faz carinha de choro. Ela não tem tanta indicação para depressor, mas se tivesse, seria nessa região do depressor do lábio. E essa é a marcação da nossa paciente.